Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Será que a maçonaria virou somente um clube do Bolinha e um sistema de rede de contatos entre pessoas interessadas em fazer negócios? É essa a temática do vídeo de hoje aqui no canal Fatos Maçônicos. Você viu que eu fiz até uma cara de louco aqui, né? Então eu acho muito interessante alguns comentários que surgem aqui no canal, certo? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre essa situação. Será que é de fato essa questão, né? Virou um clube do Bolinha? Maçonaria virou um clube do Bolinha, certo? Só rede de contatos, né? Então, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Eu me chamo Luiz Miller, sou um mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Já deixa o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a respeito da maçonaria. Coisas interessantes, coisas nem tão interessantes, né? Acontece de tudo nesse cenário maçônico aqui, né? Porque a maçonaria é muito complexa, né? Então, também convido você a conhecer meus trabalhos lá no meu site luismiller.com.br, curso Entenda a Maçonaria, Tradição Maçônica, um monte de livros, né? Para você que quer sair dessa bobajada, né? Quer entender de fato o que é maçonaria, certo? Então, o comentário aqui foi do Luiz Enoque, olha só. Luiz Enoque pôs aqui, ó. Boa tarde. Ah não, cadê? Maçonaria virou o clube do Bolinha e rede de contatos, nada mais que isso, né? Pra quem não sabe, o clube do Bolinha, né? Na verdade, põe aqui, ó, deixa eu trocar a cena aqui. Certo? O clube do Bolinha era um gibi antigo. Era um gibi antigo, onde era separado, né? O Bolinha e a Luluzinha, né, cara? Quem pegou isso daí já sabe o que eu tô falando, né? E já tá com os cabelos brancos que nem eu, por exemplo, né? Então a gente pegou essa época, né? Daí tinha essa história do... E também tem outra vertente do Clube do Bolinha aqui, que aqui o Bolinha ali, né? Olha ali, ó, o Clube do Bolinha, né? Que era um programa antigo, né? Na verdade... tipo Chacrinha, né? Puta, falar Chacrinha é mais antigo ainda, mas tipo assim, meio que o Silvio Santos, que agora tem o Luciano Huck, tem esses caras aí que faz... Era um programa de auditório, né? Que mostrava lá, e o pessoal ia cantar, etc e tal, né? Mas o Clube do Bolinha, referido aqui pelo Luiz Enoque, né? Isso, Luiz Enoque, na verdade era um clube que era só os meninos de um lado, as meninas do outro, né? Então, se fala, né? Por isso que fala, maçonaria, que nem fez o comentário, maçonaria virou um clube do Bolinha e rede de contatos. Nada mais que isso, né? Então ele pontua. É só isso, é só clube de bolinha e rede de contatos. Né? Obviamente, né, se vê que o Luiz Enoque não faz parte da maçonaria. Então eu acho fantástico assim, né, cara? Por exemplo... Eu, por exemplo, né, minha formação acadêmica é administração de empresa, eu tenho muitas especializações na área de informática, de TI, essas coisas, gerenciamento de projetos, né, que são coisas meio que correlatas, mas são assim, elas têm e marketing digital, obviamente, né, e tem, assim, são mais ou menos meio que interligadas, né? Mas tem algumas áreas de biologia, por exemplo, né? E fora os meus outros interesses, mas tem algumas áreas de biologia, por exemplo, que eu não tenho um mínimo domínio, né? Nunca, não sou médico, não fiz nada, né? É a mesma coisa que eu, que não tenho, assim, conheço por cima, né? Pela internet, né? Algumas questões, vou lá apontar o dedo lá pro médico e falar que, não, isso daí não é mais assim, não sei o quê. Cara, bobagem, né? Bobagem, né? Então, hoje em dia nós estamos vivendo um mundo muito esquisito nesse sentido, né? Porque todo mundo tem direito da sua opinião, né? Mesmo não tendo nenhum conhecimento de causa. Então, claro, você que é uma pessoa extremamente, concentrada, que sabe das coisas, você é um pesquisador, você tem que pesquisar, né? E saber que cada um no seu quadrado, né? Quer discutir com o médico? Vá lá estudar medicina, vá ver, ou vá ler, por exemplo... mas mesmo assim, né, você tem que ter uma formação acadêmica que aquilo lá te chancela para você dar a tua opinião, né? Você não vai fazer um artigo científico, né, nessa área se você não estiver estudando, se não estiver se dedicando. O troço é muito complexo, é muito profundo, né? E hoje em dia não, todo mundo emite opinião, assim, vendo questões muito superficiais, né? Mas em determinado teor ele não está errado, né? Hoje a gente vive, infelizmente, numa época de degeneração
contínua de tudo, né? Então você vê assim que as instituições religiosas encontram-se em um estado degenerativo, né? Porque doutrinas alienígenas, a essência daquela corrente religiosa, por exemplo, acabam adentrando, né? E fazem com que perca o foco, né? Então hoje você vê, por exemplo, a religião, o religar, eu estou fazendo um apanhado aqui, né? A religião vem do religar, é a religação com você mesmo, a religação com a divindade, principalmente, né? Com o divino, né? Com o mundo nomênico, né? Então é a religação disso daí, a proximidade de Deus, né? Então não é, por exemplo, teologia da prosperidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que essas teologias, né, esses argumentos ou esses fatos ou esses objetos, símbolos, enfim, todas as questões que são alienígenas à essência daquela corrente acabam por degenerar, né? Então você vê hoje, por exemplo, né, por que eu estou falando isso? Que é público essa questão. Você vê hoje que existem instituições meramente feitas, né, falando que são religiões, né? Meramente feitas para trabalhar com esse negócio da prosperidade, né? E isso daí, esse lastro, né, que veio do contexto das correntes religiosas, e maçonaria não é religião, né, porque tem outras diretrizes, certo? Acabou adentrando também, né? Então tem os picareta da maçonaria, certo? Principalmente esses que montam essas instituições, né, vendendo, trabalhando com a questão de prosperidade, sendo que maçonaria não tem nada a ver com isso. Maçonaria é uma escola de estudos, certo? São pessoas, é um caminho iniciático, né? A pessoa entra na maçonaria, ela vai passar pela iniciação, que é uma influência espiritual, e daí ela vai ter a doutrina a ser seguida. A doutrina a ser seguida são os rituais, né? São os graus que vão sendo passados, né? Toda a instrução que o irmão acaba se dedicando, fazendo trabalhos, apresentando, desenvolvendo determinadas aptidões, né, que são os cargos da loja. Eles servem para isso, né? Então o irmão vai trabalhar com harmonia, né? Hoje em dia você pega lá no mestre de harmonia, tem lá, liga lá o teu celular, teu celuloide, né? O teu mobile, né? Liga o teu mobile lá, faz um playlist lá no Spotify, no Deezer, por exemplo. Né? Você vai trabalhar com harmonia, então o ritual vai se desenrolando, o irmão vai trabalhando com a altura da música. Isso é uma coisa que tem que ser feito com bastante antecedência, né? As músicas que vão ser trabalhadas, vai ser uma iniciação ou não, certo? Isso aí faz com que, na verdade, o irmão desenvolva esse feeling, né? Essa questão do feeling, né? Da questão da harmonia. Daí vai trabalhar de tesoureiro. Pô, tem gente que nunca trabalhou com dinheiro, né? Às vezes é um funcionário lá, público, por exemplo, né? De uma determinada parte lá do governo que nunca trabalha com o financeiro. O irmão vai ser tesoureiro, ele vai ter experiência disso daí. Ou pega um outro irmão que, por exemplo, trabalha em outra coisa que não tem nada a ver, vai ser o secretário, né? Então ele vai desenvolver essa aptidão e com o tempo vai passando, provavelmente, né? Dependendo da circunstância, ele se coloca como um candidato a ser um venerável mestre, ele vai ser o líder desses irmãos todos. Então, se você pegar os cargos da maçonaria, os vigilantes, né, tem por função, na verdade, ajudar os aprendizes, ajudar os companheiros, né, no seu desenvolvimento, né? O caminho é individual, mas eles acabam ajudando e os mestres também, né, e todos os irmãos, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é que esses cargos da maçonaria, na verdade, eles servem para transmitir, né, os seus objetivos específicos, mas também para ajudar a pessoa a desenvolver determinadas aptidões, né? O cara é orador, por exemplo, então ele vai ter que saber a lei, né? Vai ter que saber a Constituição, o regimento da loja, a Constituição da potência, etc. e tal, e ele também é o Ministério Público ali dentro, né? Então, se estiver acontecendo alguma coisa, ele tem o direito de cortar essa situação, né? Ele também é o orador, né? Como diz, o oratore, né? O cara que fala, né? O irmão que fala, que expressa, que traz a sua opinião, e sua opinião é muito importante, certo? Então, são aptidões que a pessoa que está na maçonaria acabam desenvolvendo, certo? Então, esse é o objetivo, né? Todas essas aptidões, né, vão de encontro com o objetivo da maçonaria, que é o quê, né? Que o irmão, a maçonaria tem por objetivo fazer com que o irmão introspecte, né? Tem um caminho iniciático através da busca da sua verdadeira essência, para a fim de, conhecendo a essência, atualizar a sua potencialidade. Então, essas potencialidades, na verdade, elas vão sendo desenvolvidas, inclusive, nos cargos, como eu falei, né? Pô, o cara nunca falou em público. De repente, primeira coisa, ele é iniciado, ele vai ser um aprendiz, obviamente, ele vai ter que fazer um trabalho, vai ter que apresentar para os irmãos, vai ter que ler para o público que está ali na assembleia, né? Que é a loja maçônica,
né? Então ali é o primeiro impacto, né? Então ele vai ter que desenvolver a oratória, vai ter que perder o medo de falar em público. Então são detalhes assim que por exemplo, ele não tinha, vamos dizer, a oportunidade até então, né? Claro que muitas pessoas falam, etc. Mas eu estou falando um caso específico de uma pessoa que nunca falou em público, né? Ali ele vai ter que falar. Então tem essa pegada aí, certo? Então é um defeito, né? A comunicação é muito importante pra gente, né? Então esse irmão vai acabar desenvolvendo essa questão. Você veja como é interessante, né? E assim como eu pontuei todas as questões. Então, meu caro Luiz Enoque, né? Não é só um clube do Bolinha. Tem toda a questão doutrinária que envolve, certo? E tem a questão pedagógica que vai sendo desenvolvida. Então é muito mais profundo, né, do que meros mortais possam imaginar, certo? Eu me coloco como meros mortais. E digo isso com bastante propriedade, porque fazem muitos anos que eu estudo maçonaria, e é muito interessante, eu estudo tanto a questão antropológica, quanto histórica, quanto metafísica, né? E quanto mais estudo, às vezes eu me aprofundo em um pedacinho ali de um determinado, sei lá, um grau superior, por exemplo, né? Eu pego lá um grau superior e de repente aquele grau traz uma simbologia toda peculiar, que tinha passado batido no meu entendimento, né? E você veja, a maçonaria tem muitos rituais, tem muitos graus, certo? Então é gigantesco, assim, é um estudo para a vida inteira, certo? E daí ele falou que rede de contatos. Sim, você acaba tendo contato, de repente, mas o fim, né? Ou o fim no sentido de objetivo, não é esse, né? Porque o que acontece? Isso aí eu já vejo, ó, não é de hoje. Quando a pessoa tem um objetivo que não seja essa questão da busca, né? E claro, tem que ter paciência, né? As coisas acabam acontecendo na maçonaria, né? Só que você tem que ter paciência e tem que ir ficando na maçonaria. Isso é um fato, né? Ah, eu quero passar de grau logo. Não, você tem coisas a serem cumpridas, existem tempos e cada coisinha tem o seu tempo determinado, né? Então, não é somente um clube de bolinha, né? Porque é um caminho iniciático, é um caminho individual feito em grupo, e aí a dificuldade da questão, né? E também não é somente rede de negócios, né? Rede de negócios, existem outras instituições que trabalham nesse sentido, né? Então, se você entra na maçonaria só buscando negócio, cara, olha, 3, 4, 5, 6 meses você vai embora, né? Às vezes fica um ano lá, porque fica vendo, sabe? Porque esse troço assim, olha, é uma perda de tempo. Se o objetivo da maçonaria para você é esse, não entre, né? Porque você acaba perdendo o seu tempo e fazendo com que os irmãos da loja percam o seu tempo. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero ter passado o recado, assim, certo? E também não se furte a fazer seus comentários, né? De qualquer forma, eu agradeço muito as pessoas que fazem os comentários aqui no canal, e até o nosso próximo encontro, e não deixe de conhecer meu trabalho lá no site luismiller.com.br. Fortíssimo e grande abraço.